A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos retomando mais uma matéria aqui na FAETAD e desta vez, meus queridos irmãos, nós vamos estar estudando a matéria Gálatas e Romanos, que faz parte da soteriologia, as doutrinas da salvação. E segundo a grade da FAETAD, é Soteriologia 2, tá? É um segundo módulo das doutrinas da salvação. E gostaria de desejar a vocês bem-vindo e que nós juntos aqui possamos aproveitar bem este momento tão sublime e glorioso que nós teremos na ministração da palavra do Senhor. Então nós vamos já estar iniciando com a nossa primeira aula. Inicialmente nós vamos fazer uma apresentação do manual. Vocês já o têm nas mãos e acredito que já exploraram um pouco o mesmo. O nosso manual, ou a nossa matéria, ela está dividida em 3 unidades. A unidade 1, nós estaremos abordando a carta de Paulo aos Gálatas e ela vai ter 4 lições, que é uma introdução ao livro de Gálatas, Paulo defende o Evangelho, Paulo explica o Evangelho e Paulo aplica o Evangelho. Já as 2 últimas unidades, a unidade 2 e 3, ela vai se debruçar na carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta mais longa do que a carta aos Gálatas. Então, na unidade 2, a temática é a seguinte: carta de Paulo aos Romanos, parte 1, nós vamos estar fazendo uma introdução geral ao livro de Romanos, depois vamos ver a lição de número, que é a lição de número 5, né? A introdução ao livro de Romanos, a lição 6, a necessidade de um Salvador. Depois a lição de número 7, Deus provê um Salvador. Lição 8, o processo da remodelagem de Deus. E depois a lição de número 9, o Espírito que capacita com poder. E aí a unidade 3, que serão as 3 últimas lições, que é a parte 2 desta carta. Nós vamos estar analisando a lição de número 10, o plano de Deus para Israel. Depois, aplicando o Evangelho e, por último, as considerações finais, tá? Então, o nosso desejo é que o Espírito Santo possa vir nos ajudar para que possamos, nesses encontros que nós vamos ter com vocês, sermos abençoados e edificados e a nossa fé ela venha a ser acrescentada mais e mais. Muito bem, vocês têm aqui na tela um mapa do Império Romano nos tempos de Cristo. Então nós temos aí a dimensão qual era o Império Romano e nós vamos ter também exatamente dentro desse contexto aí o território aonde basicamente o Evangelho ele se expandiu. E nós vamos ver dentro dessa questão aí, ou dentro dessa disposição geográfica, aonde o apóstolo Paulo ele trabalhou, desenvolveu o seu labor, tá? E nós temos aqui nesta parte alta aqui do mapa, que é a Galácia, aonde o apóstolo Paulo ele escreve esta carta, tá? E nós vamos estar discutindo um pouco sobre isso. Então, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos perceber que os crentes eles foram realmente impactados ao receberem pelo ministério de Paulo e Barnabé o Evangelho de Jesus Cristo. E o resultado do Evangelho foi a libertação da penalidade dos pecados. Eles então estavam livres da culpa e do poder mortal do pecado, bem como livres de toda acusação contra as suas consciências e livres também das incertezas do amanhã.
Porém, estavam agora ao ponto de perder todas estas bênçãos. Primeiro, pela influência legalistas que deram uma nova roupagem ao Evangelho, comprometendo assim a liberdade em Cristo. E o teor doutrinário legalista, ele era morto e ele acrescentava à fé de Cristo a observação dos ritos judaicos. O legalismo, ele é um sério problema que se instalou na igreja primitiva e que perdura até os dias de hoje, tá? Então, quando nós entramos propriamente dito na primeira lição ou na introdução do livro de Gálatas, nós vamos ter o esboço dessa lição, que ela vai estar nos apresentando os temas que nós estaremos discutindo, e é preciso nós contextualizarmos antes os primeiros passos do nosso estudo desta carta tão importante. Temos que ter, primeiramente, o conhecimento dos personagens e dos que protagonizaram esta carta. Então, nós vamos ter pelo menos 3 grupos de pessoas, que primeiramente é o apóstolo Paulo, que é o autor desta epístola, e precisamos conhecê-lo, bem como ele foi influenciado a escrever esta carta, ou quais foram as causas que o levaram a escrever esta carta. Temos aqui o grupo denominado de os Gálatas. Nós precisamos identificar quem era e quais eram as razões que levaram Paulo a corresponder com eles. E por outro lado, nós temos um grupo aqui que é denominado os legalistas agitadores. Quem era os integrantes deste grupo e por que eles agiam de tal modo? Então nós precisamos ter a compreensão correta destas pessoas para que venhamos a entender a finalidade desta carta do apóstolo Paulo. Para tanto, devemos lançar mão das narrativas do livro histórico Atos dos Apóstolos. Por quê? Temos nele as informações históricas do processo da formação da igreja primitiva. E temos também as informações necessárias quanto aos problemas preocupantes na Galácia, bem como as razões da carta aos Romanos. Então, uma vez que nós estaremos estudando estas duas cartas. Então, nós precisamos ter em mente estas duas coisas para que venhamos entender bem o propósito da carta de Paulo aos Gálatas. Então, quando nós nos debruçamos dentro do tópico 2 dessa lição, ou da divisão 2 desta lição, nós vamos perceber que ele vai destacar aqui o apóstolo Paulo. Então vocês vão perceber que o objetivo desta sessão é identificar as características do apóstolo Paulo antes e depois da sua conversão. Então, basicamente, são 2 períodos distintos na vida do apóstolo Paulo, que é muito interessante nós compreendermos bem para termos a noção da conduta, da posição de Paulo, dos ensinos de Paulo. Precisamos entender, então, essas 2 posições. Paulo antes da conversão e Paulo depois da sua conversão. E aí vem pelo menos 3 perguntas. Quem ele era? De onde veio? E o que fez? Então, é possível, à luz dos escritos do apóstolo Paulo, nós traçarmos aí o que podemos chamar de um autorretrato. Ou seja, demonstrar a sua vida antes da conversão e bem como a sua vida após a conversão. Nós vamos então, dentro deste autorretrato, buscar estas características. E o objetivo aqui é traçar
a autobiografia de Paulo, valendo-se das informações que, ao longo do seu ministério, apresentou. Ele apresenta pelo menos 12 caracteres dos quais é possível analisar a sua pessoa, ou assim fazer um autorretrato do apóstolo Paulo. Então nós vamos pontuar, de acordo com a lição, para nós termos a ideia desta pessoa que foi tão determinante dentro da formação do cânon do Novo Testamento. Ele contribuiu com a maior parte dos escritos, tá? Então vamos perceber. Então a primeira característica que o próprio apóstolo Paulo ele apresenta, e da forma que está elencada no manual, ele diz que ele era um judeu. E quando nós olhamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 39, nós temos a seguinte expressão: mas Paulo lhe disse, na verdade sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia, rogo-te, porém, que permitas falar ao povo. Então, o destaque aqui é a sua herança judaica, a sua profunda ligação com os seus ancestrais e com todas as formalidades do seu povo. Então, ele deixa bem claro aqui: eu sou um homem judeu, e disso ele não abria mão. Ele não abria mão, ele era um cidadão judeu. E aí ele vai dizer, para reforçar esta ideia ou esta declaração de que ele é um homem judeu, nós vamos ter então uma outra declaração que nós podemos encontrar lá em Romanos capítulo 11, versículo 1, que ele diz que ele é descendente de Abraão. Vejam só a declaração lá em Romanos 11 e 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, o grande destaque do apóstolo aqui é que ele deixa bem claro que ele era de uma raça pura, e ele não era prosélito. Ele não veio de fora para dentro. Ele é nascido dentro do contexto do seu povo, e ele se considera um descendente fiel de Abraão, ou uma semente fiel de Abraão. Em segundo plano, quando você analisa as prerrogativas de ser um homem judeu, da descendência de Abraão, ele vai elencar uma outra característica que vai provar esta autobiografia dele, ou esta conduta, ou este autorretrato dele. Ele vai dizer que ele foi circuncidado no 8º dia. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então, a circuncisão, ela era uma das marcas, uma das caracterizações de um verdadeiro judeu. Se ele não fosse circuncidado, ele não era considerado, porque a circuncisão era o emblema, a circuncisão era a marca, era estigma de um verdadeiro judeu. Em quarto lugar, ele vai se reportar dizendo que ele é do povo de Israel. Isso está no versículo que nós acabamos de ler, lá em Filipenses 3 e 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Ou seja,
Por ser judeu de nascimento, a afirmação é que ele é membro da nação detentora das grandes alianças com Deus. Quando você vai estudar sobre as alianças de Deus com a nação de Israel, começando com Abraão, depois começando com a própria nação de Israel, com a terra de Israel, a aliança com Davi, tá? Vocês vão perceber que isso eles tinham em alto conceito, porque isso determinava que eles eram um povo vinculado a Deus com base nestas alianças. Então, esta afirmação de ele dizer que ele pertencia ao povo de Israel, ele estava também alcançado por todas as promessas com base nas alianças de Deus. Por outro lado, ainda ele vai identificar que dentro desse contexto da nação de Israel, ele vai identificar da tribo que ele veio, tá? E é interessante que quando ele faz isso, ele vai destacar, ou ele procurou destacar pelo menos algumas coisas. Então, quando ele destaca aqui o contexto histórico da tribo de Benjamim, quando ele diz assim, no capítulo 3, do versículo 5 da carta aos Filipenses, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Tá? Então ele traz aqui a memória que o primeiro rei de Israel veio da tribo de Benjamim, que era o Saul. Também ele vai destacar aqui a fidelidade da tribo de Benjamim com a tribo de Judá, quando teve a cisão, a separação dos dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá ficou com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E ainda ele vai destacar algo muito interessante aqui, que ele é um hebreu nascido de hebreu. Um hebreu nascido de hebreu. O que é que ele está querendo dizer? Ele vai estar destacando aqui a sua ancestralidade, ou seja, ele vinha de uma família que não tinha mistura com os outros povos. Vocês vão perceber que existiam algumas famílias dentro do contexto de Israel que acabaram se misturando com os gentios. E ele, quando ele analisa a sua árvore genealógica, ele destaca isso, que a sua família não teve mistura nenhuma com outros povos. Ele destaca ainda o seu apego aos costumes e à cultura do seu povo. E ainda, além disso, o orgulho nacional de se identificar como um hebreu. Tá? Então, quando nós analisamos todos esses contextos, nós vamos perceber como o caráter do apóstolo Paulo ele foi forjado desde a sua meninice. O 7º ponto aqui, a lei, ele vai dizer o seguinte: segundo a lei, um fariseu. E essa referência está em Filipenses 3 e 5. Então vejam só o que ele vai dizer aqui. Pelo menos 3 coisas: que ele era membro de uma seita judaica que pregava a estrita separação de tudo que era impuro. Eles eram observadores das tradições rabínicas, e essas tradições elas se fortaleceram no período interbíblico. Tá? Quanto às questões doutrinárias, cria na ressurreição, cria nos anjos, nos espíritos, contrário à seita dos saduceus. E também, algo que merece destaque, os fariseus eram, na maioria, entre os escribas que interpretavam e ensinavam a lei. Então você vai perceber que dentro desta visão religiosa do farisaísmo, o apóstolo Paulo ele foi bem ensinado, bem discipulado. Por outro lado, ele vai destacar algo que é decorrente desta formação
que ele teve, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 6, ele diz o seguinte: segundo o zelo perseguidor da igreja. Ele vai demonstrar aqui o quê? Qual era o seu cuidado em defesa da sua religião ante a ameaça de que Jesus ele representava na pessoa dos seus seguidores. Jesus ele era tão intenso, tão vivo, tão presente na vida dos seus perseguidores, que ele propôs a perseguir os cristãos para poder descaracterizar esta nova seita, segundo eles, que estava surgindo no primeiro século e que ameaçava o judaísmo e ameaçava até mesmo a nação de Israel no seu aspecto político, que eles estavam tentando se firmar dentro do contexto do Império Romano. O nono ponto aqui que ele vai destacar é o seguinte: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nós temos isto lá no versículo 6 do capítulo 3 da carta aos Filipenses. Temos que destacar aqui algumas coisas para entender essa questão quando ele diz aqui que, segundo a justiça que há na lei, ele foi irrepreensível ou irretocável. Ele não teve mácula nenhuma dentro do cuidado que ele tinha de viver de acordo com esta justiça. Então vejam só, o padrão judaico era pela observação da lei, que nesta observação é que se obtinha justiça própria. Dentro deste conceito, o apóstolo Paulo, não convertido a Cristo, ele julgava-se irrepreensível. Veja só lá Filipenses capítulo 3, versículo 8, que diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Ou seja, ele precisou, quando ele se converteu, ele precisou abrir mão desta justiça que há na lei, que é a justiça do egocentrismo. Ele precisou abrir mão. Uma outra coisa que destacamos dentro desse ponto 9 aqui, quanto à justiça que há na lei, ele foi irrepreensível, ao ser confrontado pelo próprio Cristo, a palavra de Deus encarnada, Paulo é convencido e convertido para ter uma nova perspectiva. Quando ele foi confrontado, ele muda então a sua maneira de ver. Veja só lá em Romanos 8, 10, diz o seguinte: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Justiça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Ainda lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, temos uma outra fala do apóstolo Paulo, que ele vai dizer o seguinte: mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. E aí ele vai culminar com esta ideia quando nós lemos lá em Gálatas capítulo 2, versículos 20 a 21, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em debalde. Então, vejam só que após a sua conversão, ele teve uma compreensão correta quanto à justiça divina. Então, Paulo, ele é o retrato vivo do que o Evangelho tem poder de fazer em um grande pecador. O apóstolo Paulo, ele diz de si mesmo
que ele era o principal dos pecadores e como chegou a autodenominar-se, né, como o maior dos pecadores. E como Cristo, como o Evangelho entrou na sua vida e transformou todo o seu ser. E depois nós temos ainda um outro ponto, que a característica de número 10, tá? Que diz assim: eu sou de Tarso na Cilícia. Quando nós olhamos lá Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 39, nós temos a seguinte declaração do próprio apóstolo Paulo. Mas Paulo disse: na verdade sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Tá? Então ele vai destacar, ou ele vai mostrar a sua ascendência, aonde ele nasceu, aonde ele passou os primeiros anos na sua vida. E temos aqui alguns destaques desta cidade. Nós vamos ver o seguinte: Tarso é uma cidade situada na Cilícia, em frente com a costa da Ásia Menor, que desenha quase um triângulo de terra situado entre as altas montanhas que se estende para o sul, na costa mediterrânea, junto às margens do Sidono. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 31, dos versículos 37 a 40, nós vamos ter basicamente esta ideia de Paulo, da sua formação que ele teve em Tarso. Tá? Vejam só, no versículo 37 diz o seguinte: e quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo disse: na verdade sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pés nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou em língua hebraica. Tá? Então, para que não restasse dúvida que ele era um judeu, que ele era um israelita, tá? Mesmo nascido em Tarso, que não estava dentro dos limites da Palestina, então ele fala em língua hebraica. Então isso desmonta toda a acusação que eles estavam fazendo dele como um egípcio que havia praticado uma sedição. A importância desta cidade é muito grande, porque, dado a sua cultura greco-romana. Por outro lado, ela tinha nessa cidade a terceira melhor universidade da época, suplantada só por Atenas e Alexandria. Atenas na Grécia e Alexandria na África. Não temos conhecimento se Paulo, pela sua formação, nós temos, ou melhor dizendo, a informação de Paulo quanto à sua formação. Quando nós lemos o capítulo 22, versículo 3, lá de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber isso. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade, faz uma referência a Jerusalém, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus. E aí depois nós vamos ver a 11ª característica do apóstolo Paulo, da qual ele sempre usou também desta característica, ou desta formação, ou deste título que ele tinha, um cidadão romano. Tá? Essa referência nós temos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16
e versículo 37, onde o apóstolo Paulo ele vai demonstrar que ele tinha essa cidadania por nascimento, Os versículos 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, ele diz assim: quanto a mim, sou varão judeu nascido em Tarso, mas criado na cidade aos pés de Gamaliel. Aí Paulo vai afirmar sendo romano, nascido com esse direito. Então os versículos 25 do capítulo 22 de Atos a seguir, o versículo 25 a seguir, vai dizer o seguinte: E quando eu estava atado com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: E vós, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Ou seja, então, quando dentro dessa característica do apóstolo Paulo, o seu nome demonstra esta realidade. Saulo, para os hebreus, no mundo greco-romano, chamava-se Paulo, tá? E ser um cidadão era uma situação de privilégio político e de manifesto relevo espiritual, social, melhor dizendo. Em Tarso, ser judeu, cidadão e rico não era natural. Então vocês vão perceber que a família do apóstolo Paulo era uma família de destaque social e tinha alguns privilégios dentro do contexto ou na cidade de Tarso. Era um homem, quando você analisa, ele tinha um elevado status social. A sua formação retórica e cultural, ela vai permitir nós percebermos estas questões, tá? Quando nós olhamos para uma citação de um livro ou de um artigo, Paulo de Tarso, grego, romano, judeu e cristão, nós temos a seguinte declaração: Ora, o Paulo Lucano segura que nascera cidadão romano. Acertar esta afirmação como certa significa que Paulo não pôde ter sido levado como escravo para Tarso como os pais, na sequência de uma revolta contra Roma. Além disto, aceitar que Paulo nasceu cidadão romano implica que este privilégio tinha sido concedido, pelo menos ao seu pai, antes ainda do nascimento do apóstolo, em circunstâncias que desconhecemos. É assim possível que o pai de Paulo fosse já cidadão romano na Palestina e, na sequência dos distúrbios políticos, tivesse migrado livremente para uma cidade mais pacífica e próspera? É possível que o pai de Paulo pudesse ter sido levado para Tarso como escravo de algum cidadão romano na sequência em uma das revoltas da Palestina, como parece supor Jerônimo, tendo sido libertado e adquirido a cidadania. Assim, antes de Paulo ter nascido, é também possível que o pai de Paulo ou alguns dos antepassados tenham comprado a cidadania, tal como o tribuno romano referido nos Atos dos Apóstolos. O que deve ter acontecido era muito raramente antes do início da era cristã, tá? Então, esta é uma ideia que se tem quanto a esta questão da cidadania romana do apóstolo Paulo. Por último, nós vamos ter aqui uma das características que se chama até mesmo obtive carta deles. O que nós vamos ver aqui é a influência que o apóstolo Paulo ele tinha dentro da sua religião, a ponto quando se instaurou a perseguição na igreja primitiva, a perseguição desencadeada
pelos próprios judeus, tá? O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa importante dentro desse contexto, ele tendo autoridade para perseguir a igreja, tá? Então ele viveu antes da conversão sobre a autoridade das lideranças do judaísmo. Após sua conversão, sob a autoridade de Cristo, tá? Então Paulo ele conseguia conviver ou viver bem debaixo de autoridade. É o que muitas pessoas hoje não conseguem viver debaixo de autoridade nenhuma, né? Então esse exemplo do apóstolo Paulo aqui é muito importante, tá? Nós temos duas citações, uma na carta aos Gálatas e outra na carta aos Filipenses, que vai demonstrar que Paulo ele se submete exclusivamente depois da autoridade de Jesus Cristo. Gálatas 1:1, ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus. Lá em Romanos 1:1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho. Tá? Então, meus diletos, dentro desta visão que nós apresentamos aqui, a lição, no segundo objetivo dela, vai apresentar o seguinte: avaliar como as experiências de Paulo iriam mais tarde influenciar no seu ministério, no seu apostolado, tá? Então, ele era um apóstolo dos judeus, tá? Ele foi formado dentro do judaísmo, ou seja, ele foi edificado. Vocês podem ver na página 19 aí, que é uma cronologia paulina da vida do apóstolo Paulo, iniciando desde a sua conversão entre 31 ou 32, tá? E depois alguns passos, tá? Complementando aí toda a vida do apóstolo Paulo, tá? Então, quando nós partimos aqui um apóstolo dos judeus, que ele foi educado por Gamaliel, um fariseu de maior destaque em seus dias. Ele procura destacar bem isso, tá? Quando nós lemos a referência, eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, fui criado nesta cidade e aqui fui instruído. Quando você pega a versão Nova Almeida atualizada, ela vai dizer, a expressão, Paulo ele vai dizer assim, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Quando nós pegamos a tradução Nova Versão Transformadora, ele vai dizer que ele foi educado por Gamaliel, como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos, tá? Essa aqui é na versão Nova Versão Transformadora, tá? Então Gamaliel, pelas referências bíblicas que nós temos, percebemos que pelo seu esmero como um famoso mestre judaico no primeiro século, também ele era reconhecido como uma autoridade moral e relevante. Ele era ponderador, ele que determinava algumas questões quando se levantava entre os judeus. Ele era a pessoa que tinha basicamente a palavra final em todas estas questões. Gamaliel também a educação ortodoxa que tinha a proposta, a finalidade de prevenir ou preventiva para que os educandos eles não se contaminassem com os gentios. E o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, anterior à sua conversão, ele foi educado desta forma para que ele não viesse a se contaminar com os gentios. Então, o grande problema era a autoridade que se dava à lei oral,
a tradição, equiparando então tanto a lei oral e as demais tradições com o cânon do Antigo Testamento. Prova disto que no período interbíblico, quando deixou de ter as revelações divinas, os rabinos, nas suas interpretações, eles criaram muitas regras dentro das suas teologias, das suas interpretações, tá? Então vamos perceber que a exortação do Senhor Jesus Cristo quanto à prática educacional do judaísmo, ela está lá em Mateus capítulo 5, dos versículos 3 e depois os versículos 6, que ele vai dizer o seguinte: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? É uma pergunta que ele faz às autoridades, aos doutores, aos escribas da época. Versículo 6 ainda de Mateus diz assim, Mateus 5, e assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. E foi dentro desse contexto que o apóstolo Paulo ele foi educado. Com tal formação, sem dúvida, que redundou em Paulo em um doutor da lei e ao extremo fariseu. Características estas que o acompanhou após a sua conversão, em esmerar os seus conhecimentos acerca de Cristo e um dos mais destacados defensor da fé cristã. Ou seja, quando Paulo ele recebe Cristo, ele aplica com muito esmero a conhecê-lo e a defender a doutrina cristã ou a defender o Evangelho. O fato de debate é se Paulo encontrou ou não Cristo antes da sua morte e ressurreição. Alguns acham que ele encontrou, mas nós não temos informação para isto. Tá? Então nós devemos nos ater nas Escrituras e crer que Paulo encontrou com o Cristo ressurreto após a sua ressurreição. Aí nós vamos ter então algumas questões quanto à conversão do apóstolo Paulo. A conversão do apóstolo Paulo, que vai o tornar um apóstolo de Jesus Cristo. Então, qual era a real concepção que o apóstolo Paulo ele tinha acerca de Jesus no período anterior à sua conversão? Tendo em vista que nós vamos ter aqui fatos imediatos que de uma ou de outra maneira estavam relacionados aí com a conduta zelosa do apóstolo Paulo. Quando nós consideramos que Paulo, logo após a ressurreição de Cristo, ele veio de Tarso para a Judéia com a finalidade de pôr em prática o seu projeto em defesa da sua religião, que foi perseguir a igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz isto de forma bem clara: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Gálatas 1 e 3, ele vai dizer: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Tá? Então, quando nós olhamos lá para o gráfico da página 19, se você puder voltar lá e dar uma olhadinha lá, você vai perceber que a conversão do apóstolo Paulo, ela se deu entre os anos 31 ou 32, ou seja, quando a igreja ela começou a impactar Jerusalém e toda a Judéia. Então tudo indica que Paulo se deslocou para lá para formar uma frente de combate contra a igreja. Então logo após o segundo sermão ou discurso do apóstolo Pedro, que está lá em Atos dos Apóstolos,
capítulo 3, versículos de 11 a 26, a igreja ela começou a enfrentar uma resistência do judaísmo. E aí o judaísmo ele começou a se organizar para poder tentar suprimir a voz da igreja, a voz dos apóstolos, a voz dos discípulos. Então a reação imediata narrada em Atos 4:2 é a seguinte: ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, capítulo 5:17, levantando-se, porém, um sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram de inveja. Saulo aparece então de forma súbita no contexto histórico da igreja, no momento do martírio do primeiro cristão. Vocês vão perceber lá que em Atos capítulo 7, versículo 58, nós temos a seguinte escrita: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Tá? Então, quando nós olhamos, fazemos um comparativo entre a revista e corrigida e a revista e atualizada, nós temos o seguinte: na revista Almeida, revista e corrigida, diz assim: então Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerravam na prisão. E na revista atualizada, diz o seguinte: naquele dia levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Então vocês percebem que neste interim vamos destacar aqui algumas coisas. Primeiramente, nós vamos ter o conselho de Gamaliel, lá dentro das questões que ocorreram no capítulo 5, de 33 a 40. Vamos ver também que muitos sacerdotes se converteram a Cristo e obedeciam à fé, capítulo 6, versículo 7. Vemos também o impacto do ministério e do martírio de Estevão, nos capítulos 6 e 7. Paulo com os demais que testemunharam a inteireza da vida, da fé de Estevão. O apóstolo Paulo, o Saulo, ele viu isso, e com certeza também há de se acreditar que Saulo ele presenciou algumas mensagens, alguns sermões dos apóstolos que estavam pregando em Jerusalém, mesmo por sondagem ou para espionar, para ver quais seriam as estratégias de perseguição, e acredita-se que ele ouviu falar de Jesus antes da sua conversão. Então vemos que destaca-se também os aspectos da vida de Estevão, que corroborava ser um homem impoluto na sua conduta, que não é poluído, imaculado, sem mancha, puro e virtuoso. E isso impacta também a vida do Estevão, porque vejam só algumas análises da vida do Estevão. Capítulo 6, versículo 8 diz assim: e Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E é também pertinente perceber, ou até acreditar, que Saulo ele viu uma das ministrações de Estevão. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo.
Versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com o que falava. Isso deve ter impactado o apóstolo Paulo antes da sua conversão. E aí nós vamos ter então um apóstolo de Jesus, que é o terceiro objetivo da nossa lição. Vejam só o que diz assim: identificar os principais eventos no ministério de Paulo, tá? Então, dentro desta visão, ou deste objetivo, desta perspectiva, temos que compreender os pontos mais relevantes do seu ministério. Por exemplo, da sua conversão até o início da sua primeira viagem missionária, que foi mais ou menos 14 anos. Ou seja, em 37, ele fez a sua primeira viagem missionária. Em 45, ele faz a segunda, viagem para Jerusalém. E em 45, ele faz a sua segunda viagem para Jerusalém. Deixa eu ver se eu tenho aqui um gráfico que vai mostrar um pouco essa questão. Então, basicamente aqui, ó, neste mapa aqui, você vai ter as incursões do apóstolo Paulo antes da sua primeira viagem missionária, tá? Vocês vão perceber que você tem Tarso aqui em cima, a Antioquia, Jerusalém. Aqui você tem a Arábia, aonde ele passa um período estudando, tá? Então, e aqui embaixo você tem Jerusalém. Então, dentro desse mapa aqui, você tem como ter uma noção exata das incursões do apóstolo Paulo antes da sua primeira viagem missionária, tá? Então, voltando aqui para o nosso manual, tá? Pois a primeira viagem do apóstolo Paulo, ela se deu de acordo aí com o cronograma que nós temos na página 19, ela se deu entre 45 e 49, tá? Ele percorreu 4 províncias, tá? Historicamente registrado são 7 cidades, tá? Chipre, na Salamina e Pafos, Panfilha, Perge, Pisídia, Antioquia, da Pisídia e Icônio, e Licaônia, Listra e Derbe. Tá? Basicamente, nós vamos ter essas cidades ou essas províncias, basicamente dentro, nós podemos dizer, dentro dessa região aqui da Galácia, né? Que você tem Capadócia, a Galácia que ficava aqui, tá? E você tem então aí essa primeira viagem do apóstolo Paulo, que ele passa por Chipre e depois ele sobe ali para a Galácia, dentro dessas províncias que tinha dentro desse território da Galácia. E esta narrativa, ela está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, começando pelo versículo 4 até o 14, 28. Tá? Então vocês vão perceber, quando você pega esse texto, toda esse trânsito aí do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. A descrição, depois nós vamos ter também a descrição da sua segunda viagem missionária, que segundo também aí o nosso o gráfico vocês vão ter aí, que a segunda viagem missionária de Paulo é de 53 de 50 a 53, tá? E depois a terceira viagem de 54 a 58, tá? E depois nós vamos ter a viagem dele para Roma, tá? No objetivo de número 4, que nós vamos estar aí na página, objetivo de número 4, na página de número 27, que nós temos aí, as igrejas dos Gálatas, melhor dizendo, tá? Identificar quem eram os Gálatas e avaliar como as duas teorias a respeito deles se diferem, tá? Então aqui há uma discussão que essas igrejas
a quem Paulo escreveu, elas estavam no norte, né? Mas o entendimento é que são as igrejas do sul, é a Galácia do Sul, né? Que é exatamente essa parte aqui onde Paulo viajou, abriu as igrejas na sua primeira viagem missionária, e ele escreve exatamente para este grupo de igrejas e de crentes que ali estavam, tá? Então, este é o ponto do entendimento, até mesmo do manual aqui, tá? Então, as igrejas eram, portanto, as congregações homogêneas, predominantes gentias, admitindo-se que havia algum contato com o judaísmo ainda não significativo, o suficiente para que houvesse grupo de judeus naquelas comunidades. Tá? Temos aqui então uma questão geográfica da qual nós já falamos, nós já discutimos, né? Que temos os fatores humanos a serem avaliados, que são fatores econômicos, fatores sociais, políticos e religiosos que eram delimitados pelo Império Romano, o mundo romano ou o sistema romano. Tá? As igrejas da Galácia estavam localizadas em um certo espaço ou território, estavam também dentro do tempo, da questão da história, dos acontecimentos dela se desenvolveu quando a igreja primitiva estava dando os seus primeiros passos. Tá? Então, a discussão aqui, como eu disse no início, que tem se levantado, se as igrejas a quem Paulo reportou, a sua carta estava no território denominado província romana da Galácia, ou Galácia propriamente dito, que estava nessa divisão aí sobre a Galácia do Sul e a Galácia mais ao norte. Tá? Mas quando a gente pega algumas referências bíblicas, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele faz referência que Barnabé, que esses irmãos a quem ele está escrevendo, eles conheciam Barnabé. Tá? E Barnabé esteve com Paulo na primeira viagem missionária, quando desbravou e fundou estas primeiras igrejas nesta região aí. Tá? Uma outra coisa que nós precisamos destacar também, aqui no objetivo número 5, quem eram aqueles que agitavam os crentes gentios que haviam se convertido lá na Galácia. Tá? Atos capítulo 15 e versículo 1 diz assim, que alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos lá em Antioquia, né? Ensinavam os irmãos, se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tá? Então a ideia desse grupo dos judaizantes aqui que agitavam, que haviam se convertido ao Senhor, eles proclamavam, eles diziam que se não acoplasse, se não aderisse, se não houvesse uma junção das leis ou das tradições dos pais, as pessoas que haviam aceitado Jesus, eles não poderiam salvar-se. Então, entre essas questões estava a circuncisão. Tá? Então, esses agitadores aqui, dentro do conceito que nós estamos analisando e estudando aqui, eles eram as pessoas que estavam amotinando o povo com o propósito de provocar uma perturbação ou uma revolução, de fazer esses crentes se tornarem as práticas ou observarem as práticas judaicas. Não, o pensamento é que se tratavam de cristãos judeus que buscavam impor aos gentios convertidos o rito da circuncisão e a advertência da lei como condição, ou a observância da lei como condição necessária à salvação. É impressionante as características apontadas por Paulo desse grupo de agitadores. Tá? Lá em Gálatas 1 e 7, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Versículo 10,
aquele que vos perturba, eram pervertedores do evangelho, eram estorvadores que impediam que as pessoas seguissem a verdade. Eles tentavam impressionar para não serem perseguidos por causa de Cristo. Tá? Então eles queriam ter uma vida cômoda dentro da fé cristã, para não despertar o ódio dos judaizantes que não haviam se convertido ao evangelho. Tá? Então eles queriam estar bem. Vamos cumprir alguns ritos aí do judaísmo e eles ficariam bem com os judeus não convertidos. Então Paulo vai classificá-los de falsos irmãos, ou um grupo da circuncisão que procurava agradar pessoas, agitadores e que enfeitiçavam os Gálatas. Tá? Essas referências nós temos todas e depois nós vamos desdobrar pensando um pouco nelas também. E daí nós vamos ter uma das coisas que nós devemos destacar aqui, que este era um dos piores tipos de oposição que a igreja de Cristo ela enfrentou dentro do seu contexto, que são pessoas aparentemente crentes, santas, bem intencionadas, mas que tinham esta ideia de descaracterizar a igreja de Cristo. Tá? O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Então, voltando aqui, nós vamos então analisar agora a igreja em transição. Basicamente que vai dar uma visão bem correta das características da carta de Paulo. Tá? Então vejam só o que diz aqui. O objetivo número 6, ele vai falar sobre algumas questões, identificar os eventos chaves e os lugares significativos para o período de transição da igreja primitiva. Tá? Então o manual ele vai catalogar pelo menos 5 eventos importantíssimos que demonstram a transição de uma comunidade fundamentada nos conceitos judaicos para uma comunidade multirracional. Tá? Então a primeira questão que nós vamos ter aqui são as prerrogativas da Igreja de Cristo quanto à evangelização. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus ele demonstrou que uma das prerrogativas da igreja ou da formação da igreja é que ela precisava se comprometer com a evangelização, tá? E essa evangelização ela deveria chegar em todo o mundo. E os seguidores de Jesus, os convertidos, eles precisavam estar aptos para assim o fazer. E os textos propostos pelo autor, de Atos, capítulos 8 a 11 e depois 15, nós vamos perceber então pelo menos esses eventos, tá, que vão mostrar essa mudança da igreja do seu contexto judaico para uma igreja multirracial. Tá? O primeiro evento, o ministério de Filipe em Samaria. Tá? Vocês vão perceber que, em decorrência da perseguição contra a igreja em Jerusalém, que quando teve o seu ápice com a morte ou martírio de Estevão, a igreja ela foi espalhada por todas as regiões da Judéia em Samaria, conforme Atos 1 e 8. Uma outra coisa que nós vamos perceber também aqui, que foi determinante para estas mudanças, foi o quê? A conversão do apóstolo Paulo. Quando você pega a autobiografia do apóstolo Paulo e a forma como se deu a sua conversão, vocês vão perceber como isto veio contribuir para que a igreja ela saísse
das amarras do judaísmo e fosse aberta para os gentios. Temos também o evento do ministério do apóstolo Pedro em Cesareia. Após o Filipe passar por Cesareia, nós vamos perceber que há uma comunidade muito grande de igrejas ali, que ela vai abrir principalmente com a visita que o apóstolo Pedro ele faz ao Cornélio, né? E aí ele se converte ali, e vocês vão perceber que os gentios, como igreja, eles foram movidos pelo Espírito Santo também, pela pregação do Evangelho, e foram confirmados pelo Espírito Santo a ouvirem e crerem na mensagem do Evangelho. O quarto evento que nós temos aqui a destacar é o mover dos gentios de Antioquia para Cristo. Tá? Vocês vão perceber que a Antioquia da Síria tornou-se o centro do evangelismo gentílico. Foi nesta cidade ou nesta localidade que os discípulos, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos, depois de um trabalho intenso de Barnabé e Paulo ali por mais de um ano. E foi nesta igreja, e esta igreja também ela foi responsável pelas primeiras incursões missionárias elaboradas pela comunidade. Em quinto lugar, nós temos aí também o Concílio de Jerusalém, que é a primeira grande controvérsia que houve sobre a lei e que foi decisivo para a separação entre cristianismo e judaísmo, onde saiu ali um documento, saiu ali um código ético, onde as igrejas elas deveriam observar. E esta crise ela envolveu a igreja de Antioquia, né, que já era um grande centro evangelístico. E para nós finalizarmos, só vamos fazer aqui uma análise da carta aos Gálatas, a mensagem e conceitos, que é o objetivo de número 7 aí da nossa lição. E aí nós já estaremos encerrando e para desdobrarmos esses assuntos a partir da próxima lição. O objetivo 7 diz o seguinte: mostrar como Paulo alcançou o seu propósito de escrever aos Gálatas, identificar os conceitos-chave. Então, quando nós olhamos para a proposta do manual, o tema desta carta, ela está lá no capítulo 2, versículo 16. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo liberta da escravidão. Os versículos chaves, eles vão estar em Gálatas capítulo 2, versículo 21 e 22, e depois o versículo de número 5. Os irmãos poderão ler. E o capítulo-chave desta carta é o capítulo de número 5, aonde o apóstolo Paulo ele vai destacar aí a liberdade cristã da igreja, tá? Então esses são os aspectos que Paulo ele destaca dentro deste contexto, tá? Então nós vamos perceber que o triplo propósito do apóstolo Paulo é defender o evangelho e o seu apostolado, segundo, explicar o evangelho e, em terceiro lugar, aplicar o evangelho. Então essas são as ideias gerais da carta aos Gálatas, que nós vamos estar desdobrando a partir da próxima lição. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo encontro.